Olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui desse curso de Geografia Física do Brasil. Meu nome é Silvestre, eu sou professor de Geografia e tô aqui para fazer você alcançar o seu sonho, seja ele passar no vestibular, no Enem, concurso público, militar, estudos da escola ou mesmo comprou esse curso para poder aprender mais sobre Geografia do Brasil. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Vamos então para a aula de número 11 deste curso, então, que vai tratar da hidrografia brasileira. Você viu na aula passada a respeito das características que a hidrografia tem, regime de alimentação, alto, médio, baixo curso, a questão hidrográfica e todos os outros fatores. Agora, essa aula ela é situacional, essa é uma aula para falar da geografia, da hidrografia brasileira. A começar então, gente, a entender todo o potencial da hidrografia brasileira, a começar que nós temos um alto potencial hidráulico e um alto potencial hidrelétrico. Se a gente levar em consideração, nós temos cerca de 12% de todas as águas do mundo. E por termos 12% de todas as águas do mundo, isso significa que nós temos um potencial, uma quantidade de água muito bem utilizada, muito bem suficiente para que possamos aí aguentar qualquer tipo de necessidade pela água, seja ela por qualquer tipo de recurso natural, seja pela pesca, pela navegação, geração de energia, abastecimento e diversas outras condições. Temos então essa maior reserva de água doce do mundo. Como falamos então, devido a essa nossa característica de planaltos e planícies, nós temos áreas do nosso país onde as hidrovias acabam sendo importantes, uma vez que acabam tendo características de rios de planície, então elas definem uma navegação. E também temos áreas onde temos aí a geração de energia muito forte devido à questão de termos rios de planalto com corredeiras e formatos aí que acabam gerando cada vez mais força, mais desenvolvimento, ok? Importante lembrar que na hidrografia brasileira nós temos a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia do rio Amazonas, seja ela em geração de energia, ou melhor, seja ela em volume de água, seja ela em extensão, em distância, em tamanho da nascente até sua foz. Temos um reduzido número de lagos, a gente vai ter algum ou outro lago de menor porte, dois grandes lagos aí de grande porte, que é a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, que fica lá na região do Rio Grande do Sul. Temos aí a maior parte, predominantemente os rios brasileiros com regime pluvial de alimentação, ou seja, os regimes baseados na chuva. Só vamos ter uma bacia hidrográfica com regime misto, que é a margem direita do rio Amazonas, que é a região que vem dos Solimões, que também tem uma característica nival, ou seja, que vem de derretimento das águas das geleiras que vem lá da Cordilheira dos Andes, pelo rio Ucayali, que passa pelo Maranhão, chegando no rio Solimões, então ele tem aí esse caráter nival. Como tem parte nival, parte pluvial, a gente diz então que a bacia amazônica ela é uma bacia de regime misto de alimentação. E temos o predomínio de rios exorreicos, ou seja, rios que desembocam diretamente no Oceano Atlântico. Agora, temos ali algumas bacias, porque devido à classificação, à organização com que acaba sendo colocado, na verdade, ela acaba sendo definida basicamente essas bacias hidrográficas de uma maneira um pouco mais diferenciada, na verdade, certo? Então nós temos 12 regiões hidrográficas do Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nós vamos ter essas 12 regiões hidrográficas, então, a contar a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio Tocantins-Araguaia, do Paraguai, do Paraná, Uruguai, bacia do Atlântico Sul, bacia do Atlântico Sudeste, do Atlântico Leste, do São Francisco, do Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, Nordeste Ocidental e assim a gente vai. Vamos então desenvolver essas histórias, vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas, a começar pela bacia amazônica. A bacia da Amazônia, pessoal, a bacia do rio Amazonas, ele acaba contemplando aqui uma região muito importante, uma vez que tem aí a compensação justamente da bacia amazônica, a floresta amazônica, que possui aí uma biodiversidade gigantesca, onde nós temos aí essa região muito importante, onde nós temos aí 5,8 milhões de quilômetros.
Mas a bacia do Rio Amazonas, ele obviamente não fica somente no Rio Amazonas, ou melhor, no Brasil. Ele vai ter aqui desses 5,8, 3,9 milhões de quilômetros em território brasileiro. Então ele vai pegar aí partes da região, vai estar em toda a região norte, parte da região centro-oeste, certo? O estado do Amazonas, do Acre, de Roraima, de Rondônia, Pará, Amapá e também o estado do Mato Grosso. Então, ela é aí tem uma extensão gigantesca, onde abastece cerca de 7 milhões de habitantes e temos aí cerca de 7 mil quilômetros a distância da foz, ou melhor, da nascente do Rio Amazonas até a sua foz. É importante lembrar que a nascente do Rio Amazonas ele começa no Peru como o rio Ucayali, que ele surge devido ao derretimento da geleira da Cordilheira dos Andes e ele vai descendo então a Cordilheira dos Andes até desembocar no rio chamado Rio Maranhão. Esse rio Maranhão, então, com maior porte, ele vai continuar se desenvolvendo até passar pela fronteira brasileira. O rio Maranhão, então, ele passa a ser chamado de Rio Solimões. Quando ele passa pelo Rio Solimões, ele vai também ali pela margem direita, continuando fazendo o seu caminho até na cidade de Manaus. Então ele se encontrar com as águas do Rio Negro, dando origem então ao rio principal, ao Rio Amazonas então, certo? É importante lembrar que o Rio Amazonas ele é o maior rio aí, uma maior bacia de regime misto que existe, porque, obviamente, a parte do Rio Negro, ele vem de um regime pluvial, que é procedente das enchentes, vazantes das chuvas, enfim, e temos o regime nival, que vem da Cordilheira dos Andes, que vem de toda a parte do Rio Solimões, ok? Nós temos os principais afluentes, como a gente já falou ali, o Rio Negro, o Rio Solimões, mas também temos o Rio Juruá, que é na margem esquerda, o Xingu, que é na margem direita, e o Japurá na margem esquerda também, onde acabam formando tudo isso. Os afluentes do Rio Amazonas, pessoal, eles estão aí entre os maiores do seu território, certo? O encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, ele promove um dos mais belos espetáculos da natureza, que é o encontro das águas, onde as águas do Rio Negro, de coloração mais escura, devido a todo o material orgânico que acaba chegando, ele não consegue se misturar com as águas do Rio Solimões, que vem mais sedimentada devido lá a todo o derretimento da geleira e todo o material que acabou trazendo lá da cordilheira. Eles acabam demorando muito tempo para poder fazer aí essa junção, certo? Isso faz com que as águas corram por cerca de 6 quilômetros, mais ou menos, sem elas se misturarem. Um outro fenômeno importante também na bacia do Rio Amazonas, pessoal, é a pororoca, que ela vai se constituir na formação de grandes ondas que atravessam o rio por muito tempo, cerca de 200, 300, 400 quilômetros. Então, acabam tendo essas ondas aí vindas lá da região da Baía do Marajó, certo? O Rio Amazonas, ele se despeja no Oceano Atlântico mais água, gente, que toda a vazão do Rio Tâmisa durante todo o ano, certo? E o Rio Amazonas ele consegue despejar no oceano aí em uma hora o que o Tâmisa faz isso no ano inteiro, para você ter uma ideia. Então vejam a importância, o tamanho, a grandeza que é aí a bacia amazônica, ok? Aí a gente tem a bacia platina, pessoal. Importante lembrar que a bacia platina ele é o conjunto de 3 regiões hidrográficas do Brasil, certo? A região da bacia hidrográfica do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. Por que eu fiz questão de colocar aqui a bacia platina? Porque, na verdade, ela é a segunda maior bacia hidrográfica do continente americano e, consequentemente, da América do Sul. E ela acaba pegando aqui grande parte do Paraná, do Paraguai e Uruguai e desembocando na região, pessoal, do chamado estuário do Rio do Prata, certo? Que fica lá na fronteira da Argentina com o Uruguai. 45% da bacia platina ele fica situado no Brasil, sendo dividido por essas 3 regiões hidrográficas que eu falei para vocês. E como as nascentes surgem no Brasil, mas a foz não está, ela assume um caráter, então, o que? Exorreico? Não, ela assume um caráter endorreico, ou seja, os rios correm para dentro. Mas a bacia como um todo, obviamente, corre para fora lá na foz do estuário do Prata, então, entre Argentina e o Paraguai, certo? Então, se a gente levar em consideração a bacia platina como um todo, ela é exorreica, mas se a gente contar elas aqui por partes, que é como eu vou explicar para vocês em seguida, elas são
e ela assume um caráter endorreica, que ela vai correr sempre para dentro e cair em outro rio, ok? A começar então pela bacia do rio Uruguai. A bacia do rio Uruguai, pessoal, então, ou melhor, da bacia do rio Paraguai, ela consiste aí no conjunto de todos esses rios que acabam formando nessa região, que tem como o rio Paraguai como seu principal. Ele nasce no território brasileiro, pessoal, na região da Chapada dos Parecis, no Mato Grosso. E ele drena uma área de 1,1 milhão de quilômetros quadrados. Nesse sentido, então, o Rio Paraguai ele tem cerca de 2.000 quilômetros de extensão e dessa extensão, 1,4 mil acontece aqui no Brasil. Certo? Nesse sentido, então, o rio acaba no Brasil abastecendo aí os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, abastecendo as áreas de inundação, principalmente da região do Pantanal sul-mato-grossense, e isso acaba sendo muito importante. É interessante também que a foz do rio Paraguai, ele acontece no rio Paraná. Então, ele, por ter a foz que ele acaba caindo em outro rio, ele tem um caráter endorreico. Só que a foz do rio Paraguai, obviamente, no rio Paraná, não acontece no Brasil. Por isso que ela é caracterizada, essa região hidrográfica, com uma subbacia independente, certo? É importante lembrar que na região do Brasil, ele, por ter uma área, por passar por áreas de planície, ele acaba sendo navegável, tendo como principais portos aí o porto de Corumbá, o porto do Rio Miranda e o porto do Rio Cuiabá. Importante também lembrar, de caráter histórico, que a região da Guerra do Paraguai, que tivemos lá um grande conflito histórico no período do Brasil Império, aconteceu em grande parte nas águas do Rio Paraguai e também parte das águas do Rio Paraná, mas principalmente do Rio Paraguai, que foi aí. Inclusive, a Marinha Paraguaia, que é a força armada fluvial, vamos dizer assim, deles, eles acabam trabalhando sempre na região do Rio Paraguai e do Rio Paraná, beleza? Vamos passando então e chegando na bacia do Rio Paraná. A bacia do Rio Paraná, pessoal, ele apresenta aí a mais extensa das bacias platinas, das subbacias do Rio do Prata, certo? E apresenta um grande potencial hidrelétrico, abrigando, obviamente, aí uma das maiores usinas do mundo e a maior concentração de usinas hidrelétricas do mundo, certo? Que é justamente aí a usina hidrelétrica de Itaipu, sendo aí uma binacional, parte dela é brasileira, parte dela é paraguaia, e ela tem aí a maior usina hidrelétrica em geração de energia. Ela só não é em tamanho, uma vez que a usina de Três Gargantas na China acaba sendo maior do que a usina de Itaipu. Mas em geração de energia, a usina de Itaipu ainda continua. Ela tem aí cerca de 879 mil quilômetros quadrados, isso representa 10% do território do país, 2.570 quilômetros de extensão do rio principal. Então o Rio Paraná, ele começa lá na confluência dos rios Grande e do Rio Paranaíba e acaba se desembocando lá na foz do Rio da Prata, lá na fronteira da Argentina com o Uruguai, recebendo aí fora do país também as águas do Rio Paraguai e também do Rio Uruguai, né, que acabam praticamente o Uruguai e o Paraná confluindo lá juntos ao mesmo tempo na bacia do Rio do Prata, certo? No estuário do Prata, vamos dizer assim. Ele tem um fluxo endorreico, ou seja, ele corre para dentro, ele vai correr para outro rio, que é o Rio do Prata, e ele, por ser aí um rio de planalto, ele vai ser, como eu falei, importante parte de geração de energia, né? Além da usina hidrelétrica de Itaipu, nós vamos ter cerca de 40 outras usinas hidrelétricas, gerando uma demanda muito forte na produção de energia hidrelétrica, então, no país, a bacia do Rio Paraná. Silvestre, mas então quer dizer que não tem navegação? Na verdade, mesmo sendo área de planalto, ele acaba tendo o principal sistema hidroviário do país, que é o sistema hidroviário Tietê-Paraná, onde vai pegar todo o escoamento do interior de São Paulo, por exemplo, e vai levar para áreas de portos, principalmente os portos de Paranaguá e de Santos, pela via ali hidrográfica. Então ele vai chegar e vai mandar esse material até aqui o oeste do Paraná,
e daqui por via férrea ele vai conseguir chegar até o Porto de Paranaguá ou também ao Porto de Santos. Então as hidrovias aí, o sistema hidroviário Tietê-Paraná, mesmo sendo de Planalto, ele acaba sendo grandes hidrovias porque eles utilizam tecnologias de transporte por eclusas, que são elevadores de água, que acaba sendo importante para o desenvolvimento e para o transporte nessa área que tem aí diversas corredeiras. Continuando nesse processo, gente, nós vamos ter agora a bacia do Rio Uruguai. A bacia do Rio Uruguai, ela corresponde por aproximadamente aí 2% do território nacional, e ele tem aí drena uma área de cerca de 385 mil quilômetros quadrados. Ele abastece Santa Catarina e Rio Grande do Sul e nasce na confluência dos rios Pelotas e o Rio Canoas, na fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul e, consequentemente, ele desemboca também no Rio do Prata. Como ele desemboca em outro rio, ele é caracterizado então por um rio de fluxo endorreico. E ele tem aí grande parte, predominantemente o rio de planície, logo ele é navegável e, obviamente, ele vai ter portos muito importantes ali na região, que obviamente não são esses aqui, certo? Eles vão ter portos importantes que vão desenvolver, vão estruturar a região, que vai levar aí todo o material, toda a produção das missões orientais, sul-rio-grandenses principalmente, para fora, principalmente por via ali da região do Prata, ok? A nascente do rio Uruguai, pessoal, ele fica então na Serra Geral, como eu falei para vocês, certo? E em alguns pontos planáuticos acabam tendo ali geração de usina hidrelétrica também, certo? Isso faz com que acaba tendo ali um certo desenvolvimento. Uma das principais cidades por onde o rio passa, que é a cidade de Uruguaiana, acaba sendo aí a cidade com maior desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Sul, pelo qual o rio Uruguai acaba sendo passado. Aí a gente vai agora para a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, formado por dois principais rios, como o nome já está dizendo, o rio Araguaia, que começa a sua nascente, e depois desemboca do rio Tocantins, que vai até a região da Baía a Baía de Marajó, onde também aqui, ó, acaba recebendo as águas do Rio Amazonas. Ao longo de muito tempo, ela foi considerada, ou melhor, durante muito tempo, ela foi considerada parte da bacia amazônica. E hoje a gente considera essa região hidrográfica como uma bacia hidrográfica em separado de toda a região ali amazônica, uma vez que é só a pontinha, na verdade, que ela acaba tocando ali e desembocando. Ela praticamente desemboca no mesmo lugar que a bacia do Rio Amazonas, certo? E ela acaba atendendo aí, gente, cerca de 967 mil quilômetros quadrados, sendo então a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, certo? E tem um fluxo exorreico, uma vez que ela desemboca aqui direto no Oceano Atlântico, certo? Ela acaba pegando aí os estados do Tocantins, de Goiás, de Mato Grosso, do Pará, do Maranhão, do Distrito Federal, sendo composta então, principalmente, como eu falei para vocês, o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. O Rio Tocantins, ele nasce no estado de Goiás e ele vai cerca de 1.900 quilômetros até alcançar o Rio Araguaia, onde ele deságua. Já o Rio Araguaia, ele percorre cerca de 2.600 quilômetros até atingir a foz que fica no Oceano Atlântico. Então, nesse sentido, acabamos tendo aí um desenvolvimento muito forte nessa região, certo? O relevo, ele é considerado um relevo monótono, apesar de ser um rio de planalto. E por ser isso, ele, mesmo sendo um rio de planalto, mesmo tendo uma área da planície do Araguaia-Tocantins, que acaba passando ali também, ele é importante para a geração de energia, sendo que na bacia do rio Tocantins-Araguaia, nós temos a maior usina hidrelétrica genuinamente brasileira, que é a usina hidrelétrica de Tucuruí, certo? Também temos ali por perto a bacia hidrográfica de Belo Monte, que fica lá na bacia do Xingu, que fica na região da bacia amazônica, tá? Mas a usina hidrelétrica de Belo Monte, ela não é a maior, ela é maior em geração de energia. A de Tucuruí é a maior em extensão e em tamanho, ok? É importante lembrar, pessoal, então que essas águas acabam passando também por grande parte do bioma amazônico e isso faz com que ele tenha uma importância muito forte aí no desenvolvimento de toda a economia e de toda a questão natural da região por onde ele passa. Aí a gente chega na bacia do Rio São Francisco, que é uma importante bacia hidrográfica para o desenvolvimento do sertão nordestino,
conhecido como o Velho Chico, ou também conhecido como Rio da Integração Nacional, ele tem aí uma drenagem de cerca de 641 mil quilômetros quadrados. Certo? Ele vai drenar biomas da Caatinga, do Cerrado e também da Mata Atlântica. Ela pega áreas aí de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, de Goiás, Sergipe, de Alagoas, além do Distrito Federal. Ele nasce, na verdade, lá na Serra da Canastra, né? E ele acaba na Serra da Canastra, então, acaba passando por diversas áreas aqui até chegar na foz do Oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas, na cidade de Piaçabuçu, no estado do Alagoas. Eu não lembro o nome da cidade do outro lado ali, da outra margem, que é Sergipe. Obviamente é um fluxo exorreico, então, e temos aí rios de planalto, que dá origem a 3 principais usinas, que é o Complexo Hidrelétrico de Urubupungá, por exemplo, que é as usinas de Paulo Afonso, Sobradinha e Três Marias, que são as 3 principais usinas hidrelétricas do Rio São Francisco, que são administradas pela CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Nesse sentido, então, as águas que acabam passando pelo Rio São Francisco, eles não abastecem somente aí as pessoas que vivem na região geográfica da bacia hidrográfica do São Francisco, porque também existem processos, existem aí desenvolvimentos do que dessas águas, então, levar a ser transposta para alguns rios da região da bacia do Atlântico, as bacias do Atlântico Norte, ou Nordeste Ocidental, por exemplo, aqui, que acaba abastecendo áreas onde estava com seca extrema, por exemplo. Hoje já chega água aí bastante importante, ok? Então nós temos aí um desenvolvimento muito forte dessas águas do Rio São Francisco, e isso faz com que ele tenha uma grande importância para o Nordeste brasileiro, principalmente para a região do Sertão, certo? Geralmente, pessoal, as águas entre o mês de abril e novembro do Rio São Francisco acontece o período de secas, certo? E com isso, obviamente, a evapotranspiração ela é alta, deixando alguns afluentes ali também intermitentes, mas o rio principal, o Rio São Francisco, por ter nascente na região de Minas Gerais, na Serra da Canastra, faz com que ele não perca essa sua característica de perenilidade. Ele não vira intermitente em momento algum. Alguns afluentes, obviamente, acabam fazendo isso, mas não necessariamente aí. Uma vez que também ele é influenciado pelas massas de ar. No verão, por exemplo, ele vai ser atingido pela massa tropical atlântica, no inverno pela massa polar atlântica, então ele vai ter sempre águas aí abastecendo esse rio, não deixando ele esmorecer, não deixando ele ficar intermitente ao longo do ano, certo? Aí a gente chega na bacia do Rio Parnaíba, a segunda maior bacia do Nordeste brasileiro. Então, ele possui cerca de 1.400 quilômetros de extensão, o Rio Parnaíba, e ele tem aí 344 mil quilômetros de extensão, toda a sua bacia, certo? Ele engloba aí quase toda a região do Ceará, do Piauí, parte do estado do Maranhão, certo? E ele vai ter aí uma importância muito grande para essa região. O principal rio aí, obviamente, é o Rio Parnaíba, que ele começa lá na Chapada das Mangabeiras e ele desemboca na região do Delta do Parnaíba, que é a região aqui, ó, da região do litoral, do minúsculo litoral do estado do Piauí, certo? Ele vai desenvolver ali na região. Ele é importante por quê? Porque ele está numa área, gente, de transição de domínios morfoclimáticos, que é a região da Mata de Cocais. Então, aquela região do chamado meio norte nordestino acaba sendo também uma área de desenvolvimento do extrativismo vegetal, principalmente na busca por oleaginosas, na busca ali por gordura vegetal. Diversas indústrias de cosméticos acabam indo para lá justamente para utilizar a gordura do babaçu, da carnaúba, do buriti, jequiti, açaí, todos eles ali muito importantes, e todo o escoamento também acaba acontecendo pela bacia do Rio Parnaíba, certo? Ela não é uma bacia intermitente, ela é uma bacia perene, e isso faz com que ela tenha um certo desenvolvimento por onde ela passa, beleza? Bom,
Aí a gente tem agora, gente, as bacias, os conjuntos de bacias, na verdade, porque são diversas microbacias que aí o Comitê Nacional, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos acaba agrupando ela nessas regiões. Então são 5 regiões do Atlântico, a começar pelo Atlântico Nordeste Ocidental, que ele tem cerca de 344 mil quilômetros quadrados e abastece os estados do Maranhão e do Pará. E eles têm 3 principais rios, que tem aí o rio Gurupi, o rio Turiaçu e o rio Pericumã. Esses rios aqui que atuam principalmente no estado do Maranhão, parte do Pará também, mas principalmente no estado do Maranhão, sendo extremamente importante para essa região, uma vez que ele vai passar por áreas de Caatinga, vai passar por partes ali do Mata do Cocais e também da floresta amazônica. Temos algumas cidades importantes ali, que é a cidade de Bacabal, de Balsas, de Barra do Cordas, de Codó, de Coroatá, Imperatriz no Maranhão. Então eles acabam sendo aí, esses rios acabam tendo uma importância muito grande para essas áreas, certo? Um grande problema que é enfrentado pela região, gente, é a contaminação da água por causa da projeção dos esgotos, que acabam não tendo tratamento nessas áreas. Essa prática acaba sendo comum, principalmente nas zonas ribeirinhas da região metropolitana de São Luís, capital do Maranhão, certo? Então, de acordo com dados coletados sobre a poluição causada por esse drenamento aí, são cerca de 154 toneladas de esgoto por dia, de carga orgânica que acaba indo para lá. E isso, se a gente levar em consideração a níveis nacionais, isso representa cerca de 3% de todo o esgoto do Brasil está sendo desembocado nessa região. É muita coisa, é bastante situação aí que acaba gerando problemas. A gente vai agora para a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, certo? Que é a bacia com a menor disponibilidade hídrica do Brasil. Ela vai ter aí uma área de 287 mil quilômetros quadrados e abastece os estados do Ceará, da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Piauí, tendo como os 3 principais rios o rio Beberibe, o rio Capiberibe, os 2 aqui principalmente no estado de Pernambuco, e o rio Jaguaribe, sendo ele o maior rio intermitente do mundo. Ou seja, é o rio que tem o maior rio do mundo, em que suas águas eles deixam de ter aí durante uma época do ano devido às secas, devido ao fato de que ele nasce na área do sertão nordestino, ok? Bom, aí a gente vai para as bacias do Atlântico Leste, que vai pegar principalmente os estados ali da Bahia e de Sergipe, vai pegar uma parte do estado de Minas Gerais, principalmente a parte norte, certo? Na região de Montes Claros, por exemplo. Vai ter aí como os principais rios o rio Jequitinhonha, então, que foi um dos principais rios aí que foi afetado pelo problema lá da barragem de Brumadinho, certo? O rio Mucuri, que fica no estado do Bahia, assim como o Paraguaçu, são os principais rios, além de centenas de outros ali também, certo? Então, nós temos essa região da bacia hidrográfica do Atlântico Leste. Ele vai ter aí cerca de 374 mil quilômetros quadrados a sua extensão, sendo a segunda de menor disponibilidade hídrica, e passa por regiões de biomas como a Mata Atlântica, como a Caatinga, como o Cerrado, áreas de manguezais e vegetações costeiras também nessa região, certo? Esses rios, eles destacam-se ali pela passagem, principalmente nas regiões metropolitanas de Salvador, né? E também a capital de Sergipe, Aracaju, certo? A bacia do Atlântico Leste, então, ele tem cerca de 1% de todas as águas do país, certo? E ele tem ali áreas de destruição devido ao fato de estar em áreas urbanas. Então acaba sendo mandado principalmente para essas áreas metropolitanas bem complicadas aí, gerando bastante esgoto, certo? A boa parte dos rios dessa bacia, gente, tem em suas nascentes a região da Serra do Mar ou área de Planalto, e por isso é muito curta a serra e o oceano, então são pequenas partes ali, então acabam sendo rios sempre de médio ou pequeno porte, ok? Bom, aí a gente chega para as bacias do Atlântico Sudeste, que eles têm como principal característica aí, certo?
o fato de ter aí a maior concentração populacional do país. Essa é a bacia hidrográfica que tem a maior concentração de população, abastece aí os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, e eles têm aí cerca de 230 mil quilômetros de extensão, com característica principalmente o Rio Doce, que é o rio que começa no estado de Minas Gerais, e ele passa e vai em direção ao estado do Espírito Santo, e é a região, o rio que acabou sofrendo muito lá com a tragédia de Mariana, com o estouro da barragem, né, de Beto Ribeiro, que acaba gerando lá todo um descolamento, uma liberação de material férrico na região, que acabou destruindo e gerando um grande problema ambiental na região. Essa situação faz com que acabe tendo diversos problemas ao longo desse sistema aí, que gerou problemas ambientais e econômicos aí para toda a região. Temos também o Rio Paraíba do Sul, que é o principal ponto, o Vale do Rio Paraíba, que é o principal ponto de ligação das duas maiores metrópoles do país, que é São Paulo e Rio de Janeiro, que acaba passando por cidades como Taubaté, como Aparecida do Norte, que é onde nós temos lá, segundo a religião católica, é o lugar onde temos a padroeira do nosso país, né? A Nossa Senhora da Aparecida, que fica na cidade da Aparecida do Norte, que fica na beira do Rio Paraíba do Sul. Nós vamos ter áreas de desenvolvimento tecnológico, como é o caso da região de Cachoeira Paulista, por exemplo, onde fica o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É a região onde passa ali também, onde nós temos um desenvolvimento da região de Taubaté, por exemplo. Nós vamos ter ali várias outras cidades importantes na região do Vale do Paraíba, e também temos o Rio Ribeira do Iguape, que na verdade ele começa na região metropolitana de Curitiba, certo? No estado do Paraná, e aí ele acaba passando por cidades da região noroeste do estado do Paraná, indo para a região do Vale do Paraíba, ou melhor, do Vale do Ribeira, na região mais ao sul do estado de São Paulo, até desembocar as águas no município de Iguape, que aí acaba tendo ali o Rio Ribeira do Iguape, justamente por causa da cidade onde ele tem a sua foz. É uma bacia muito importante, onde concentra a maior parte da população brasileira, ela fica nessa região aí, ok? Aí a gente vai passar para a próxima bacia e última aqui bacia das 12 que eu apresentei para vocês, que é a bacia do Atlântico Sul, que tem um grande escoamento carbonífero devido à condição da formação do carbono que começa aqui em toda essa região do interior aqui da região sul, que acaba sendo mandado aqui para os portos de Tubarão, principalmente, Porto de Criciúma, acaba mandando toda essa condição, todo esse material justamente aqui, utilizando as vias hidrográficas também e também mandando aos portos. Então ele tem um grande escoamento carbonífero, cerca de 186 mil quilômetros quadrados de extensão. É a única bacia hidrográfica que tem esses dois lagos extremamente importantes aí para o Brasil, que é a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim. Nós vamos ter então aí o abastecimento dos estados, de parte do estado de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. 3 principais rios: o Rio Tijucas, no estado de Santa Catarina, o Rio Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul, e o Rio Itajaí-Açu, no norte do estado de Santa Catarina. Eles vão ter aí esses 3 principais microbacias aí, principais rios das bacias, do conjunto hidrográfico das bacias do Atlântico Sul. Tá, Silvestre, e só fica com bacias hidrográficas? Não, nós vamos ter também as regiões, então, dos aquíferos. E eu coloquei aqui para vocês, o Brasil tem cerca de 135 aquíferos diferentes, mas eles estão subdivididos em 3 principais sistemas aquíferos brasileiros, a começar pelo maior de todos, o Sistema Grande Amazônia, que ele vai ter uma extensão aí de cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados. Esse 1,3 milhão de quilômetros quadrados, 80% dele está em território brasileiro, e ele tem um volume de água de 162 mil quilômetros cúbicos de água, o que faz aí com que essa região tenha uma disponibilidade hídrica ímpar. Sem contar que ele é pouco utilizado, uma vez que o Sistema Grande Amazônia ele fica exatamente
embaixo da bacia do Rio Amazonas, que já tem uma grande disponibilidade hídrica e não é utilizado aí em sua maioria. Isso faz com que ele tenha aí uma grande reserva, extremamente importante. Aí nós temos o sistema aquífero do Guarani, onde ele vai pegar diversas regiões, diversos territórios do nosso país, certo? Ele vai ser a principal reserva subterrânea de água da América do Sul. Ele vai ter cerca de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, certo? E se estende pelos estados ali do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e por partes também do território do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Ele pode fornecer até cerca de 45 mil quilômetros cúbicos de água por ano, certo? E ele vai ter aí suficiente para abastecer uma população aí de cerca de 500 milhões de habitantes, apesar do volume dele ter aí cerca de 39 mil quilômetros cúbicos, então, de água, a reserva dele. É importante colocar que a gente vai ter condições aqui extremamente importantes, que é o quê? Que é a questão do volume que ele tem, mas em alguns pontos, por passar em reservas carboníferas, principalmente na região aqui, ó, do centro-sul do estado do Paraná, da parte central de Santa Catarina do Rio Grande do Sul, ele acaba não sendo muito bom para utilizar essas águas, uma vez que a passagem por essas áreas carboníferas acaba gerando contaminação dessas águas. Além do mais, na região do estado de São Paulo e parte aqui do Mato Grosso do Sul, uma pesquisa já realizada pelo Embrapa, por exemplo, apontou níveis de agrotóxicos próximos do limite de risco para a saúde humana nessas águas aí, principalmente na região do Ribeirão Preto, em São Paulo. Então, acaba fazendo com que a contaminação de agrotóxicos faz com que essa região da produção do sistema aquífero Guarani já é meio complicada. E nós temos também o sistema Parnaíba, que ele vai pegar aqui partes da bacia hidrográfica do Araguaia-Tocantins, parte da bacia hidrográfica do Parnaíba e vai também fornecer uma grande reserva de água nessa região, com uma extensão de cerca de 400 mil quilômetros quadrados e um volume de cerca de 9 mil quilômetros cúbicos de água na região. Então nós temos aí toda a hidrografia brasileira. Vamos para o exercício, galera? Primeira questão, sobre os elementos físicos das bacias hidrográficas existentes na América do Sul, assinale o que for correto. É uma questão de somatória, então vamos lá, cada uma é uma pergunta aqui à parte. A rede de drenagem de uma bacia hidrográfica é constituída por rios principais, por afluentes e por subafluentes, o que faz sentido que a bacia hidrográfica funcione dessa maneira. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, extrapolando os limites territoriais do Brasil. Fato, a nascente do rio principal se encontra no Peru, na Cordilheira dos Andes, no rio Ucayali, que eu já tinha falado para vocês. O rio São Francisco nasce na Serra da Capivara, no estado do Tocantins. Na verdade, o rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, o que aqui já está errado, ok? Número 8, as porções mais altas do relevo nos limites das bacias hidrográficas funcionam como divisores de águas entre uma ou mais bacias. Os divisores de águas, os interflúvios, são os limites, obviamente, das bacias hidrográficas, então é verdadeira. Número 16, no Brasil, a bacia Platina apresenta o maior potencial hidrelétrico instalado no país. Ela tem a maior quantidade, justamente, de bacias hidrográficas aqui. Vamos para a segunda questão de hoje, então. A segunda questão de hoje, então, diz assim: as redes fluviais e as águas subterrâneas são as grandes riquezas hídricas brasileiras. Sobre isso, observe, então, atentamente o mapa abaixo. Questão da UFSC, e a UFSC trabalha também com somatória, então vamos lá. A número 1, as bacias hidrográficas do Rio Paraná e Paraguai e Uruguai. Paraná é número 2? Não, aqui é Paraguai. Aqui é Paraná, que seria número 3, então aqui já está invertido, a resposta aqui já era essa questão, tá? E Uruguai 6 seria verdadeiro. Então, a localização aqui já está errada, certo? Uma vez que eles confundem aqui Rio Paraná e Rio Paraguai nessa situação, logo a gente já desconsidera número 1. Número 2, a bacia amazônica, número 1, corta áreas de planícies de planaltos, ok? Sendo esses os principais por dotar esta bacia do maior potencial hidrelétrico disponível do país. Sim, a bacia do Rio Amazonas tem a maior disponibilidade. Número 2 é verdadeira. Número 4.
A bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu, localizada na região hidrográfica do Atlântico Sul número 4, ok, tá valendo, é a maior de Santa Catarina e sofre com enchentes motivadas pelo descaso de autoridades e da população. Bom, as enchentes são decorrentes justamente da geografia da região e não do descaso das autoridades. A número 4 já era por causa disso, né? Número 8, a bacia hidrográfica de número 7, bacia do rio São Francisco, tá? Cujo rio principal é o São Francisco, um rio tipicamente de Planalto, atravessa áreas do polígono das secas e possibilita a irrigação de projetos agropecuários e de produção de energia elétrica, o que faz todo sentido. A número 8 é verdadeira também. Número 16, as águas subterrâneas, denominadas aquíferos, têm grande destaque no Brasil, tanto o aquífero Guarani, o maior volume de água do país. A gente sabe que o maior volume de água do país não é o aquífero Guarani, é o sistema Grande Amazônia, tá? Então, obviamente, aqui já era essa condição. A número 16 já era. 2 mais 8, a resposta aqui é número 10. Ok? Bom, vamos continuar ali então. Próxima questão, então, a questão número 3 diz o seguinte: o Brasil abriga aproximadamente 12% de toda a água doce disponível do planeta e parte desse volume encontra-se importantes bacias hidrográficas como a Amazônica, Tocantins, Araguaia e São Francisco. Atente para o que se diz a seguir sobre essas bacias. Verdadeiro e falso também. Vamos lá. A bacia do Rio São Francisco é considerada pela Agência Nacional de Águas, a ANA, como a bacia com menor disponibilidade hídrica do Brasil, devido ao clima semiárido e grande quantidade. A maior disponibilidade hídrica do Brasil é a região hidrográfica do Atlântico Leste, do Atlântico Nordeste Oriental. Então, logo a número 1 já era. Número 2. O rio Araguaia nasce nos estados do Mato Grosso e faz uma fronteira natural com o estado de Goiás, enquanto o rio Tocantins tem suas nascentes no estado de Goiás e recebe as águas do rio Araguaia na divisa com o estado do Tocantins. E essa questão aqui é verdadeira, porque os cursos do rio Araguaia e Tocantins cortam partes dessas regiões do centro-oeste brasileiro. Número 2 é verdadeira. Número 3, a bacia amazônica não é exclusivamente brasileira. Ela está dizendo aqui. E de fato não. Compreende países vizinhos como Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana e Venezuela, o que é verdadeiro também. E a número 4, a bacia do Rio São Francisco possui um grande potencial turístico, seja pelo patrimônio histórico-cultural ou pela beleza paisagística de parte dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Paraná. São Paulo e Paraná não são banhados pelas águas da bacia do Rio São Francisco, o que aqui já corta a número 4. As verdadeiras é 2 e 3. A resposta aqui então só pode ser a letra B. E aí a gente vai para a questão de número 4 para fechar essa aula de hoje. Vamos organizar aqui então, FUVEST 2021, o sistema aquífero Guarani abrange parte dos territórios da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, possui um volume acumulado de 37 mil quilômetros cúbicos e área estimada em 1.087 quilômetros quadrados. Na parte brasileira, estende-se por 8 estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Sobre os aquíferos e seus usos para as atividades humanas, é correto afirmar que letra A, ou melhor, vamos para a letra E. Os aquíferos estão em profundidades que impossibilitam seu uso para as atividades humanas. Não, tanto é que a região de Ribeirão Preto, por exemplo, já acaba utilizando grande parte das águas do aquífero, do sistema aquífero Guarani. E estão eles usos destinados a fins menos nobres, como lavagem de calçadas e praças, o que é totalmente falso, porque a agropecuária da região do noroeste do estado de São Paulo é bem utilizada pelas águas do sistema aquífero Guarani. Letra D. Os aquíferos são formados pela ação dos ventos que acumulam areia na superfície, facilitando a infiltração do acúmulo de água das camadas mais profundas. Seus usos para atividades humanas dependem de escavação de poços muito profundos. Gente, aqui a gente já tem uma coisa bem complicada. Não são reservatórios superficiais os sistemas aquíferos, eles são reservatórios profundos aí. Então eles não vão ser formados pela ação de ventos de areia de superfície. Não faz sentido, a letra D. Letra C. Os aquíferos apresentam volumes de proporções, contudo, os custos de tratamento inviabilizam sua utilização, o que é falso, gente, uma vez que a região do noroeste de São Paulo já utiliza as águas do Guarani há muito tempo. Letra C, já era. Letra B. Consistem em reservatórios de águas superficiais? Não, são águas subterrâneas. Formadas a partir de processo de vulcanismo? Não, a partir de percolação de áreas de bacias sedimentares.
certo? Então, obviamente, não faz sentido a letra B. E aí a gente vai para a letra A, que é a verdadeira, que diz lá: ocorrem formações geológicas que contêm água em quantidades significativas que se movimentam no seu interior em condições naturais, permitindo o seu uso para abastecimento público e instâncias turísticas de águas minerais e termais. Resposta é a letra A. Beleza? E é desse jeito que nós vamos alcançar o nosso sonho. É desse jeito que você vai passar no Enem, vai passar no vestibular, concurso público, militar, vai passar de ano na escola e vai aprender mais ainda, você que está aqui fazendo o curso comigo. Muito obrigado e a próxima aula, galera, a gente vai falar de recurso mineral. Sim, imagine toda essa mineração que está acontecendo, tudo aquilo que a gente utiliza aí de minérios, de minerais. Como é que a gente utiliza? Ah, já clica aqui, já vem aqui para baixo, já veja a próxima aula, porque ó, você vai curtir. Um abraço e até a próxima aula.